Você trajo a Bíblia? Espírito Santo, em nome de Jesus, usa este momento, Senhor, para falar com nós outros. Usa minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Usa minha boca para falar com este povo, e tu nome será glorificado. E os que creem digam amém. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 2, versículo 1: havendo entrado de novo em Capernaum, vários dias depois, se hojou que estava em casa, e se reuniram muitos, tanto que já não havia lugar, nem aun la puerta. Ele exponia a palavra. Então vinieram a trazer-lhe um paralítico levado. Vê que forte isso, vê que forte. Entre quarto. E como não puderam acercar-se a ele, a causa da multitud, levantaram o teto em cima de onde ele estava, e quando haviam hecho na abertura, barraram a camisa em que jazia o paralítico. Vendo Jesus, o quê? Vendo Jesus a fé de ellos, dijo ao paralítico: hijo, tus pecados te são perdonados. Mira aqui para mim. Aquele paralítico, ele podia dar todas as excusas. Eu sou paralítico, não puedo caminhar. Se tenho que entrar nesta casa onde Jesus está, precisa ser por la puerta. Todos deveriam ter na consideração e permitir que eu entrasse por la puerta. Vou volver para minha casa porque não há espaço, não há como entrar. Era para ele dar todos os tipos de excusa. Ele teve a chance de dar excusa, mas ele não mirou aquele momento como um momento qualquer. Ele mirou aquele momento como a única oportunidade que ele tinha. Por isso que vemos na igreja pessoas que entram, cambiam de vida, têm testemunho, pero además de ter testemunho, são testemunho. Pessoas que são bendecidas, como hemos hablado, porque se tornaram benditas. Há uma diferença entre cada pessoa. Há aqueles que são bendecidos, mas você precisa entender que as bendições são temporárias. Por exemplo, você compra um carro hoje, é uma bendição, pero amanhã passou. Sim ou não? A pessoa comprou uma casa, uma bendição, mas passou. Apenas comprou. O Espírito Santo, ele permanece em nós outros. Por isso que o mais precioso não são as bendições. Você vê que Jesus podia mirar, mira aqui para mim, ele podia mirar para aquele paralítico. Jesus sabia que ele era paralítico, ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas Jesus podia mirar para aquele paralítico e falar da seguinte maneira: levanta, anda, ser curado. Jesus não disse para ele: levanta e anda. Jesus disse para ele o quê? Hijo, seus pecados são... Porque Jesus, ele não quer dar aos teus na bendição, ele quer ser Deus ter a própria bendição. Jesus, ele deixou claro aqui para nós outros a vontade dele, ao ponto que foi criticado por quem estava a seu redor. Por exemplo, quantas vezes você pensou a estar enfocado em sua vida espiritual e se levantou um problema, se levantou uma situação? Quantas vezes você enfocado em lutar para receber o Espírito Santo, hasta mesmo na igreja, em la hora da búsqueda, por exemplo, no momento da palavra, algo acontece para distrair a atenção de um, sim ou não? Quando você está buscando o Espírito Santo enfocado, de la nada vem em sua cabeça aquele problema que você tem, que lhe lastima muito, e você deixa de pensar em lo mais importante e passa a pensar como será resuelto aquele problema que você tem. Você está enfocado: ó Espírito Santo, eu te quero. E vem aquele pensamento assim: tu tens uma deuda para pagar amanhã. Amanhã é dia da renta, amanhã é dia de pagar o carro, amanhã é dia de pagar o seguro, amanhã tem que resolver isso e isso. E empeça isso a vir na cabeça de uno para quitar o enfoque de uno de lo mais
precioso. Você vê que Jesus, ele vê a fé. Ele mirou a fé daquele homem. Ele mirou a decisão. Aquele homem teve todas as excusas à sua disposição, mas ele não quis usar de nenhuma. Ele tomou a decisão: não podemos entrar por la puerta, por el techo, então podemos entrar. Quita aí pedaço aí de la parte de arriba del techo, por favor, échame por aí, para que eu pueda ver e entrar em la casa onde Jesus está falando. Assim acontece com nós outros. Para você vir em la igreja, quantas excusas vêm em la cabeça de um? Não vá hoje, está cansado, queda em casa, descansa, deixa para ir domingo. Aí quando chega domingo, a cama parece que lhe abraça. Não é assim? Tu está cansado, o único dia de descanso, queda em casa. Não precisa ir hoje à igreja. Mas você vê que Jesus, ele vê todo. A atitude de aquele homem, isso em la vida dele câmbio em pensou adentro. Hijo, seus pecados são perdonados, é decir, seu passado está borrado, sua vida será de agora para adelante. Quem está entendendo? Ele continua dizendo: pero estavam allí sentados alguns de los escribas, los quais pensavam em sus o quê? Eles não falavam, mas eles pensavam. E Jesus conhece a cada um. Porque habla este assim? Está blasfemando. Quem pode perdonar pecados, sino solo Deus? E al instante Jesus, conhecendo em seu espírito que pensavam dessa maneira dentro de si mesmos, les dijo: por que pensais estas coisas em vossos o quê? Você vê que assim como Jesus, ele vê a fé, ele vê também a intenção que há em el coração de uno. Quando você vem com sinceridade, quando você sai da igreja com sinceridade, a partir do momento que você já empeça a preparar-se para o serviço, para vir à igreja, a partir do momento que você já empeça a buscar mais o Espírito Santo, a involucrar-se mais com as coisas de Deus, o Espírito Santo, ele vê a decisão de uno, ele vê a sinceridade de uno, ele vê o mais profundo do ser humano, o mais íntimo do ser humano, aonde nada consegue ver, ele consegue ver, ele conhece, ele sabe. Aí ele continua dizendo: que é mais fácil dizer ao paralítico: tus pecados te são perdonados, ou dizer-lhe: levanta, toma tu camisa e anda? Pois para que sepais que o Hijo del Hombre tem autoridade na terra para perdonar o quê? Digo ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tu camisa e vete a tu casa. É decir, aquele homem que foi a Jesus, lleno de pecados e paralítico, ele tuvo sua alma salva, mas ele também foi bendecido com a oportunidade de caminhar. Ele foi bendito e bendecido. Porque ele se tornou bendito, o caminhar fisicamente foi uma consequência. Há pessoas que põem as coisas ao revés. Eu vou na igreja porque quero ser bendecido, bendiciones, conquista, vitória, bendiciones. Se você se torna bendito, em Deuteronômio está escrito que todas as bendiciones te alcançarão. Aquele que obedece e se torna bendito, uno pode caminhar para um país, para outra cidade, para outro estado, para onde ser. Uno será bendecido aonde chegar, porque se tornou bendito. Amém? Amém? Jesus, ele vê. E se você agora tomar uma decisão entregando-se, a hora você tomar uma decisão de volver-se a Ele, você pode estar seguro que o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. Você tem a oportunidade de pedir muitas coisas para Deus, mas se você enfocar-se: Senhor, eu quero o teu Espírito, já entendi que sem teu Espírito eu não sou nada e que necessito dele para tudo. Hoje o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. Ponga-se de pé em seu lugar.